No vídeo anterior, eu associei o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático com os nadis laterais, né? Ida e Pingala. Dois canais que na fisiologia sutil do yoga regulam justamente essa oscilação entre ativação e repouso, entre o esforço e a entrega, certo? Hoje eu vou dar um passo além com vocês. A gente vai falar do canal central, o Sushumna, e eu vou correlacionar ele com o sistema nervoso central. Esse é o eixo de tudo, né? Então, o que é o sistema nervoso central, né? Esse sistema, ele funciona como o grande processador do corpo humano. Ele é composto pelo encéfalo, né, que está protegido pelo crânio, e a medula espinhal, né, que está protegida aí pela coluna vertebral. A sua função principal é integrar informações, coordenar respostas e manter o equilíbrio interno do organismo. Temperatura corporal, pH sanguíneo, nível de glicose, tudo isso está sendo regulado aí no seu corpo o tempo todo. Mesmo quando você está dormindo. Mesmo quando a gente mergulha numa água gelada, por exemplo, e o corpo precisa daí se ajustar em segundos, né? O encéfalo, ele se divide em três grandes estruturas, né? Que é o cérebro, né? Onde se processam os pensamentos, a memória, a linguagem, né? E a interpretação aí dos sentidos, né? E é onde a sua experiência consciente acontece. O cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio e pela coordenação dos movimentos, né? Sem ele você não conseguiria nem segurar aí uma xícara de café. E o tronco encefálico também, né? Esse controla as funções vitais e involuntárias do corpo, né? A respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial, né? Trabalha 24 horas por dia, gente, sem a gente precisar pensar nisso, né? E a medula espinhal, né, ela funciona como uma autoestrada bidirecional, sabe? Ela conecta o encéfalo ao resto do corpo, captando aí informações da periferia e transmitindo comandos de volta, né? Sem ela, o encéfalo ficaria isolado, né? E o corpo daí sem direção. O sistema nervoso central não apenas recebe dados, ele os organiza, interpreta e decide como o corpo deve reagir, né? E é o eixo central aí da nossa manifestação física. Linguagem, gestão, respiração, movimento, percepção, enfim. Se você ou eu tivéssemos que gerenciar tudo isso conscientemente, não faríamos mais nada nessa vida. E os yogis davam exatamente esse nível de importância ao Sushumna, esse nadi central que percorre o eixo da coluna. Ele vai aí do Muladhara Chakra ao Sahasrara, né, o alto da cabeça. E aqui que está o ponto que eu acho fascinante. Essa cultura, essa tradição, os yogis, né, eles não tinham a linguagem da neurociência, mas tinham algo que talvez seja ainda mais preciso, certeiro. O acesso direto pela experiência interna, né? Tipo uma cartografia feita de dentro para fora e não de fora para dentro. Enquanto a nossa ciência ocidental mapeou o sistema nervoso central observando corpos, os yogis mapearam o corpo sutil praticando, gente. E ambos chegaram a conclusões que se tocam. Existe um eixo central e quem domina esse eixo domina o sistema inteiro. A diferença é que os yogis foram além do fisiológico, né? Eles afirmavam que ao direcionar o prana deliberadamente pelo Sushumna, esse canal central, através principalmente dos pranayamas e de outras práticas, era possível transcender as funções ordinárias do sistema e despertar capacidades extraordinárias, né? E Patanjali descreve isso nos seus Yoga Sutras, né, lá no terceiro capítulo. Ele é chamado de Vibhuti Pada, o capítulo dos poderes, né? Os chamados aí siddhis, que seriam capacidades que surgem quando a consciência atinge um grau elevado de refinamento
e controle sobre o prana, né? E entre eles está controle dos batimentos cardíacos, suspensão da respiração por períodos extraordinários de tempo, né? E até estados de percepção ampliada, né? O que hoje a gente chama de experiências extrasensoriais, né? Então, do ponto de vista ocidental, essas capacidades envolvem justamente funções do tronco encefálico e do sistema nervoso autônomo, né? Estruturas que, em condições normais, operam fora dos controles voluntários nossos, né? Os yogis, aparentemente, eles acessavam esse controle e faziam isso pelo domínio do prana, da respiração, né? Através do sushumna, né? Não é coincidência que a tradição aponte para a glândula pineal, o Agnya Chakra, né? O terceiro olho, como sendo aí sede da consciência superior. A neurociência moderna reconhece a pineal como reguladora de ciclos circadianos, né? E produtora de melatonina e possivelmente produtora de substâncias associadas a estados alterados de consciência e experiências de expansão da percepção. Um ponto aí, né, no mínimo, de convergência curioso que merece a nossa atenção. E é aqui que o pranayama entra como prática concreta. Não apenas espiritual, mas fisiológica. Quando você pratica pranayama, você está interferindo diretamente no sistema nervoso. A respiração é a única função autônoma do corpo que também pode ser controlada conscientemente. Ela é a ponte entre o voluntário e o involuntário, né? Entre o que você controla e o que acontece sem você. Ao regular o ritmo, a profundidade e o fluxo do prana pela respiração, você está estimulando o nervo vago, o principal nervo do relaxamento, sinalizando para o corpo que está tudo bem, está seguro, que ele pode desacelerar, influenciando a variabilidade da frequência cardíaca, ajustando o estado do sistema nervoso. E segundo a tradição, ativando e purificando esse canal central, o sushumna. Portanto, os pranayamas não são apenas exercícios respiratórios, são uma tecnologia de acesso ao eixo central, ao sistema nervoso central no plano físico e, claro, ao sushumna no plano sutil, né? E essa distinção de planos não precisa ser uma contradição, gente. Pode ser simplesmente uma diferença de linguagem para descrever o mesmo fenômeno, observado de perspectivas diferentes, né? Os yogis talvez estivessem descrevendo, em outra linguagem, aquilo que a neurociência hoje começa a mapear aí com os instrumentos todos, né? A linguagem mudou, o fenômeno talvez seja o mesmo. E é por isso que o pranayama é fundamental no dia a dia, não só como prática espiritual, mas como um cuidado concreto com a saúde do sistema nervoso central, com o seu eixo, né? Com o seu sushumna. Om Namastê.